Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do PDD, o podcast da Damaris. A nossa convidada de hoje é a arquiteta Débora Potts. Débora, seja bem-vinda. Obrigada, Damaris. É um prazer estar aqui com você hoje para conversarmos um pouco. Débora, eu fiquei muito feliz de você ter aceito o convite para vir conversar com a gente, para a gente entender um pouco mais desse universo da arquitetura, mas entender também um pouco como é que isso se conecta até com o nosso dia a dia, a questão da gente se sentir bem nos espaços, questão de quando a gente mexe na nossa casa, né? Ah, essa casa não tem a minha cara, e daí a gente conta com a arquiteta, faz o design, e aí a gente se sente em casa de verdade. Conta pra gente começar. Quando que você entendeu que era arquiteta que você queria ser? Olha, então vamos voltar um pouquinho no tempo, né, para resgatar ali da onde começou. Eu digo que eu acho que assim, começou mesmo quando eu era criança. Meu pai, ele é engenheiro civil de formação. Ele atuou alguns anos depois de formado e acabou seguindo com a área da família e acabou se desligando da área de engenharia. Mas quando eu era criança, a gente ia para Maringá, que foi onde ele se formou e atuou, né, depois da formação. E ele participou da construção de um dos maiores prédios lá de Maringá. Então, na época, eu chegava em Maringá, a primeira coisa que a gente via era aquele prédio. E ele contava as histórias dele na época, né, que ele era engenheiro, que ele trabalhou lá e contava, né, os causos. E eu ficava realmente deslumbrada, porque além do prédio, tinha a catedral, que ela é super imponente. Então, eu chegava na cidade, via a Catedral de Maringá e o prédio que ele havia, né, trabalhado ali, ele era engenheiro da execução da obra. Então eu já me deslumbrava ali, ficava naquela, meu Deus, como é que pode, né? Tantas pessoas para desenvolver, para criar alguma coisa tão legal que realmente faz parte da vida das pessoas, né? A Sim. casa onde elas moram, no caso do prédio ali, onde as pessoas vão habitar, e as soluções que foram adotadas ali fazem com que realmente transforme o estilo de vida de cada um. O trabalho dele interfere diretamente na vida de quem vai De quem habitar. vai habitar. Então, eu acho que lá que começou, assim, eu admirava muito isso. E com o decorrer do tempo, assim, eu percebia também, eu sempre tive muito lado da parte criativa, assim, então eu sempre gostei muito de pintar, de desenhar. Já fiz cursos, né, de pintura, de desenho quando era novinha, participava de algum concurso, alguma coisa que tinha, eu tinha que pintar alguma coisa, ganhei coisas quando era criança, Que assim. legal. Então, isso tudo foi, acho que, somando, o brincar de casinha, não era só um brincar com a boneca, tinha toda uma construção da disposição das bonecas, com os ambientes da casinha, então, acho que tinha ali já um pouco disso, mas quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei muito na dúvida. Eu estava entre arquitetura ou moda, que também é uma área que eu gosto muito, O que te então... chamava a atenção na moda, por exemplo? Eu acho que assim, eu sempre fui. Eu nunca fui assim de seguir a moda, eu seguia o que eu achava legal, assim. Quando eu era criança, eu até brincava, assim, que eu sempre já gostava do dourado, mesmo quando era novinha, né, de usar acessórios dourados, e minhas primas falavam, meu Deus, dourado é coisa de velha. E eu lembro até hoje, eu falava assim, desde novinha eu já ia contra o fluxo porque eu gostava daquilo e pronto. Então, eu não ia muito no que todo mundo fazia, assim. Então, eu acho que isso também diz um pouco da arquitetura da minha personalidade, de trazer algo diferente do meu estilo, mas eu achava que tinha muito a ver com essa questão de moda também. Eu gostava de vestir coisas que eu achava legal, A estética da coisa. estética, então eu fiquei bem na dúvida, mas no momento ali eu acabei até fazendo vestibular para os dois, passei nos dois, mas daí Para decidir. conversando com o meu pai na época, daí eu falei assim, eles não me influenciaram, mas ele explicou um pouquinho, assim, dos caminhos, enfim, dos dois segmentos, e eu acabei falando, não, acho que é arquitetura mesmo. E com certeza fiz o caminho certo. Eu falo que eu ainda vou fazer algum curso de moda, mas, sei lá, daqui uns anos, assim, como um complemento mesmo, porque eu gosto. Tá no Tá no coração, né? coração. Para um momento oportuno. Exato, E hoje você tem escritório na cidade de Curitiba. exatamente. Como que é ser empreendedora, empresária na área da arquitetura? Como que foi assim para você montar teu escritório? É bem desafiador isso, porque quando a gente sai da faculdade, eu não sei como foi a tua experiência, mas para muitas pessoas você aprende na faculdade uma coisa e na prática a teoria é outra. A gente aprende meio que a ser funcionário, não necessariamente a ser empresário, a ser um empreendedor. E como que foi para você assim buscar isso, montar o teu escritório? Então, eu depois de formada, eu estava num escritório que eu já, antes de formada, eu já estagiava lá, já estava um bom tempo,
Quando eu me formei, eu me tornei sócia desse escritório, é um grande escritório de Curitiba, que a gente trabalhava com prédios. Então, nesse período que eu estive lá, eu tive uma bagagem muito grande, assim. Então, a gente trabalhava com prédios, o nível e a complexidade dos projetos eram grandes, né? E quando a gente fala de um grande escritório também, que eu falo quando a gente fala de arquitetura, a grande maioria dos escritórios são pequenos escritórios, normalmente o arquiteto, mais um colaborador, 2 colaboradores, né? E lá a gente já tinha um escritório grande, era em torno de devia ter o que uns 6 sócios, daí mais toda a estrutura, equipe, né, de funcionários, setores de arquitetura, design, então era um grande escritório que tinha muitos processos, tinha processo de qualidade, então eu fiquei imersa nesse mundo ali, que era uma realidade diferente da grande maioria dos escritórios. Quando eu resolvi abrir o meu escritório, foi um momento que aconteceu o seguinte, eu estava pensando, eu estou trabalhando, construindo o projeto no prédios, que era legal, porém eu não estou realizando ou transformando os sonhos dos clientes, né? Porque quando a gente faz um prédio, a gente pensa muito na questão financeira da construtora. Então, é um produto a ser vendido, ele tem que ter muita qualidade para garantir a venda, né, no final. Mas a gente não mexe com a realização do sonho final do cliente. E nesse momento, então, que eu resolvi abrir o escritório, já imaginei desde o início um escritório com uma estrutura de empresa mesmo. Então, eu falei, não quero ser só a arquiteta Débora Potts, eu quero ter uma empresa realmente de arquitetura que traga um nível de qualidade que a gente tem em projetos dos prédios para médio e pequeno porte. Então, a gente desenvolve projetos residenciais com um nível de detalhamento, de apuração para garantir a qualidade muito grande. Então, foi ali que eu resolvi, né? Vou abrir meu escritório. Mas, né, chegou nesse momento, vou abrir o escritório, né? Eu acabei não citando, mas a minha família, ela é do interior do Paraná. Então, eu vim a Curitiba quando eu tinha 16 anos para fazer terceirão. 16 anos 16 do anos. interior para a cidade grande. Como é que foi essa história? Como é que ficou o coração dos pais lá quando você decidiu que ia vir para cá? Então, meu irmão, ele tinha vindo um ano antes. Ele já tinha feito o terceirão também, tinha feito o vestibular, ele estava por aqui fazendo faculdade. Então, nesse momento, eu com 16, falei também, eu vou fazer terceirão para lá para poder passar numa boa faculdade também. Então, na época, a gente morava os dois juntos, mas eu tinha 16, ele tinha 18. Então, éramos dois jovens aqui, Sim. né? E para os meus pais, até que, fala assim, foi difícil, mas como meu pai saiu muito cedo de casa para estudar também, então ele já entendia quão importante seria isso pra gente, né? Então, com todo o suporte, mesmo distante ali, eles sempre estavam muito próximos da gente. E a gente acabou vindo pra cá. Então, fluiu super bem. Daí, quando eu tava com, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, aqui, meu irmão resolveu transferir para outra faculdade em outra cidade. Daí ficou naquela, vou voltar, vou ficar. Falei para os meus pais, não, vou ficar. Eu vim até aqui, eu vou continuar por aqui, né? Uhum. Então, desde ali eu falei assim, já enfrentei lá atrás, daí na época de abrir o escritório ficou nessa mesma questão, porque se eu iniciasse um escritório aqui em Curitiba, as pessoas que eu conhecia na época eram pessoas da área, né? Eram arquitetos também, ou pessoas que eu estudei, né, na época de faculdade. Então, foi ali que eu pensei, vou voltar para a cidade da família ou eu vou continuar para cá? Eu até fui para lá um tempo para ver como é que estava o mercado, mas realmente, assim, eu fiquei bem naquela, vou voltar, vou ficar, mas na época de faculdade um professor meu me falou uma frase que ficou marcada, até foi meu orientador de TCC depois. Ele me falou que se eu voltasse para lá, eu acabaria dando um passo para trás. Na época eu achei aquilo super, né, nossa, discriminando, imagina um retorno, isso eu não acho isso, eu acho que a pessoa tem que ter a escolha, né, de ver o que é o que não é, mas eu fiquei pensando se talvez por algum motivo essa frase não tenha sido dita para mim lá atrás, para que eu realmente repensasse com muito cuidado a minha escolha, porque na época não fez sentido, na época eu achei que ele estava, né, exagerando, e daí naquele momento eu falei, realmente, eu acho que essa frase veio lá atrás para mim, para que hoje ela fizesse sentido, então que fosse 2, 3 anos depois, né? E daí foi quando eu falei, não, eu acredito que eu consigo estar em Curitiba, abrir minha empresa aqui, assim como eu decidi ficar com eu estava com uns 18 anos quando meu irmão foi embora, 17 para 18, assim como eu decidi ficar naquela época, eu vou decidir ficar agora também. Então, resolvi iniciar o escritório, então, naquele momento aqui em Curitiba mesmo. Precisa de bastante coragem, né? Imagino assim que você deva ter reunido toda a coragem da época
na época para poder dar esse passo, para poder definir, como você falou, né, voltar, como esse professor disse, voltar para lá seria um passo para trás. É interessante a tua visão da época, assim, né, de que seria, discriminando, porque a gente pode pensar às vezes assim, por que não pode, uma boa arquiteta não pode ir para, né, para minha cidade de origem? Aham. Por que que eu não posso atuar lá? Por outro lado, na cidade grande costuma-se pensar que tem muito mais opções também, possibilidades. Isso foi uma coisa que você, assim, cogitou na época, assim, puxa, acho que aqui eu vou ter mais espaço, mais abertura, mais clientela. Foi isso mesmo, que por mais que eu voltando, eu teria mais contatos e pessoas que já me conheciam, né? Eu acreditei nisso, sabe? Eu falei assim, aqui tem um campo muito maior para eu poder realmente desbravar aqui essa cidade e ir atrás. E uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça na época, eu falei assim, voltando, o que acontece muito foi o que eu senti na época, que foi um dos pontos também que me fez a não querer voltar. Quando a gente vai para uma cidade menor, muitas vezes as pessoas vão contratar ou não, por ser ou não ser filho de alguém, ou ter um sobrenome, coisas desse tipo. Entendi. E eu falei, eu não quero ser conhecida por ser ou não ser filho de alguém, ou, né, alguma coisa nesse sentido. Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Uhum. E a gente sabe que no início é difícil até passar nessa credibilidade, eu conseguir mostrar o trabalho. E eu acreditei muito, eu falei, eu tenho certeza de que o meu trabalho é bom. Eu já tinha uma bagagem, né, fortalecida ali no decorrer desse período, porque quando eu era estagiária, eu já meio que coordenava já outros estagiários, então eu tive uma maturação muito grande no processo de profissional, né, anterior. Então eu falei, não, eu vou ficar em Curitiba e eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Então foi uma meta que eu coloquei nessa época. Sendo difícil ou não, eu falei, foi o que eu instituí ali para seguir aqui. Interessante você ter essa maturidade, né, nessa idade, uma idade mais jovem, quando a gente às vezes não sabe direito. É normal a gente não saber direito para que lado a gente vai, o que que a gente quer. Legal de saber que você conseguiu, né, ter essa visão e implementar essa visão, porque às vezes a gente até tem a visão, mas acaba não tendo aquela persistência, aquela mentalidade realmente de dizer, não, vai sair, eu vou fazer. Sei que pode demorar, sei que pode levar o seu tempo, mas eu vou fazer acontecer. E tá aí que agora você já tá há quantos anos com o escritório já? O escritório já 8 anos e meio de escritório. E o que que 9 anos. 9 Vai anos fazer esse final de praticamente. ano. Aham. Que coisa boa. E os clientes que chegam para você no escritório, assim, como que é? Eu quero abordar a comunicação com os clientes, né? Porque como sendo da área de comunicação, eu sei que a comunicação ela é responsável por 95% dos problemas das pessoas. É. A comunicação ou a falta dela, né? Uma boa comunicação ou uma comunicação deficiente, inadequada e assim por diante. Como que funciona quando você está conversando com o teu cliente? Como que você acaba se conectando com o cliente que você vai realmente atender? Quem te procura e que você vê, puxa vida, eu acho que vai rolar, eu acho que vai dar certo. Como que funciona? Eu digo assim que a comunicação, para mim, tanto quanto na vida pessoal, quanto profissional, eu acho assim que a comunicação ela resolve muita coisa. E isso eu aprendi, né, durante os anos, assim, eu até falo para colegas na vida pessoal, eu falo assim, gente, tudo se resolve com comunicação. E na vida profissional é a mesma coisa, né? Eu falo assim, a gente tendo uma boa comunicação, tudo é mais fácil de se alinhar. Então, a gente compreender a expectativa dos clientes, a gente conseguir passar também, né, qual é a nossa forma de trabalhar, ou como a gente costuma desenvolver. E quando a gente trabalha com desenvolvimento de projeto, a comunicação é a base de tudo. Que a gente tem um momento inicial que é a nossa reunião de briefing. E eu falo ali assim que aquela reunião é mais importante porque é onde a gente tem que entender a fundo o cliente. Então, é entender qual a história, o que faz sentido, o que gosta, o que não gosta. A gente conseguir entender o estilo de vida, como que essa pessoa usa, vamos supor, de uma casa ali, né? Como que é o ritmo, né? Acorda no mesmo horário, acorda cedo, outra acorda tarde, tem crianças, não tem crianças. A gente ir realmente muito a fundo. Então, a comunicação, eu falo, para ser um bom profissional ali, a comunicação é essencial, porque a gente realmente precisa se comunicar para entender essas necessidades,
para daí sim conseguir desenvolver um bom projeto. Porque se a gente não conseguir se comunicar, não tem como ter uma assertividade de projeto ou de satisfação, né, desse cliente. Saber ouvir o que o cliente está dizendo e saber perguntar, né? Eu gosto muito de frisar essa parte da gente ficar boa em fazer perguntas para entender outra pessoa. Imagino que nessas conversas com o cliente tenha bastante disso, né? Ele vai começando a contar e você vai perguntando. Isso aqui, aquele detalhe, aquilo ali. Porque às vezes, isso é uma coisa até muito comum. A gente tem algo na nossa cabeça e parece que a gente está dizendo aquilo de uma maneira clara, mas achando que o outro já está compreendendo, mas as pessoas têm diferentes visões. Exato. Até porque também, vamos dizer, eu vou ter a visão de cliente, você vai ter a visão da arquiteta, que são visões diferentes, e você vai inclusive precisar me dizer, olha, eu entendi o que você está me pedindo, mas na configuração que você está pedindo, isso não é possível. Então, ou a gente muda a configuração, ou a gente vai ter que buscar, explorar outras alternativas para conseguir chegar nesse resultado. Imagino que nem sempre seja fácil, né, fazer isso. Tem alguma história, assim, de alguém que deu mais trabalho? Eu falo assim que, realmente, como você comentou, a comunicação, ela é diferente para cada pessoa, e muitas vezes está eu e mais alguém da equipe conversando com o cliente, e a percepção é diferente. Às vezes a forma que a outra pessoa compreendeu é de uma forma, então por isso que eu falo, a gente tem que sempre explanar essa abertura na comunicação. Então, a pessoa falou uma informação, é a gente tentar pedir de uma forma diferente para ver se o que ela está querendo dizer é exatamente aquilo, né? Ou até mesmo, o cliente às vezes chega na gente sem saber o que ele quer. Então, a gente conseguir entrar muito a fundo de compreensão, nas palavras ou no que fala, ou até mesmo a gente explorar possibilidades para ele conseguir explanar coisas que às vezes nem ele sabe que é o que ele quer ou não quer. Então a gente tem que, eu falo até um pouco do psicólogo ali, que a gente tem que ir entendendo e se comunicando de uma forma bem assertiva. Em relação a projetos, sim, assim, já aconteceu situações, a gente tem um caso que a cliente chegou com uma necessidade de querer construir uma casa, na época, acho que 250 metros quadrados. Mas a necessidade dela, o escopo de ambientes, se tornava, assim, uma casa quase de 600 metros quadrados. Então, ela queria uma casa com cinema, com academia, com spa, com sauna, com adega, com, né? E isso no spa de 250 metros quadrados. Nossa. E daí a gente, né, todo tentando explicar, né, trazendo como que funciona. Eu falo assim, a gente traz todas as formas, porque cada pessoa tem uma forma de comunicação e de compreensão. Essa nossa cliente, ela tinha uma dificuldade de compreensão e de visual, assim, né? Então, a gente trouxe, eu falei, criei planilha para explicar para ela número a número, explicando, ó, cada ambiente, estimei mais ou menos a metragem de cada um e falei, ó, se a gente for ter todo esse escopo, a sua casa pode chegar em torno de tantos metros quadrados. Vamos alinhar, você quer aumentar um pouco a área da metragem da casa ou a gente vai diminuir algum ambiente? Qual que é a sua prioridade? Então, é a gente realmente conseguir chegar nesse resultado, porque às vezes, realmente, na grande maioria das vezes, o cliente não consegue visualizar uma metragem correlacionado à quantidade de ambientes. Então, tem uma necessidade de ambientes que eu quero, mas eu tenho uma quantidade X para gastar que normalmente ela vai estimar ali o valor de metro quadrado para construção, então vai dar uns 250 metros quadrados. Então, a gente entender se tem um orçamento possível de aumentar para aumentar a metragem, ou vamos diminuir o escopo, ou vamos juntar algum ambiente multifunção, né? Então, que seja um ambiente que ele consiga ser um cinema, mas ele consiga ser um quarto de visitas, então que a gente consiga juntar nessas necessidades. Então, aí entra a comunicação. Então, assim, é todo um processo para a gente conseguir entender o que realmente ele precisa e a gente conseguir argumentar e, né, alinhar as expectativas para a gente conseguir chegar na definição. Dá muito trabalho isso, né? Mas eu vejo que é um ponto fundamental. Porque, assim, na tua mente de arquiteto, você poderia simplesmente chegar e dizer, e eu não duvido que haja quem faça isso, dizer com aquele tom assim de como é que você não está entendendo sua burra para cliente, né? Num tom, né? Às vezes a gente escuta isso de outros profissionais também. Para o arquiteto em si seria mais fácil ir direto ao ponto. Ó, não dá. Isso que você quer não dá. Às vezes a gente ouve isso de alguns profissionais, né? Mas eu acho que é fundamental isso que você faz, de você ouvir,
ouviu, a pessoa quer isso, Uhum. mas nem sempre é possível, a não ser que abra mão disso ou daquilo, esse processo todo que você explicou. E isso eu acho bem importante, porque a gente, como leigo, como cliente, a gente não tem como e a gente não é obrigado Com também certeza. a saber, né, Aham. de tudo que está envolvido. Uma coisa que eu gosto sempre de perguntar quando eu vou ser atendida por alguém, especialmente quando eu vou fazer alguma coisa pela primeira vez, Uhum. a pessoa explicou, a gente conversou, tudo. Eu pergunto assim: tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Aham. Tem mais alguma coisa que, como a primeira vez que eu estou fazendo, eu deveria saber? Aham. E eu pergunto isso, sabe por quê? Porque a pessoa que está me atendendo lida há tanto tempo com isso. Vamos imaginar, saindo um pouco da arquitetura, só para ilustração, imaginar um passeio turístico Aham. na Ilha do Mel, né? Nunca fui para Ilha do Mel, você já foi? Não. Ilha do Mel é aqui na costa do Paraná, eu nunca fui, Aham. então um dia eu vou. Eu já passei só assim, eu na verdade eu vou dizer que eu não parei, que eu não fui, eu parei um dia de jet ski, assim, na prainha, Uhum. mas eu falo que eu não aceito como ter conhecido, eu preciso ir Não e passear, valeu. não valeu, então eu falo que eu não conheço. Então é uma ilha, para quem está assistindo a gente, é uma ilha no litoral do Paraná, bem conhecida por um turismo bem custoso e tal. Eu nunca fui, mas vamos dizer que eu estivesse fazendo um passeio turístico para lá. E a pessoa que está me atendendo, explicando para mim, ela explica para milhares, não estou exagerando, sei lá, para dezenas de pessoas todos os dias Uhum. aquele passeio. Mas para quem está indo pela primeira vez, às vezes tem um detalhe, olha, você precisa trazer determinada coisa, um acessório, um protetor solar, um repelente, coisas que às vezes na empolgação a gente turista não lembra. A gente só pensa no macro, às vezes não pensa no micro. E por isso, ao longo dos anos, eu fui sempre desenvolvendo isso. Assim, tem alguma coisa que eu preciso saber? Seja marcar uma consulta médica, seja um passeio turístico, ou uma reunião com uma arquiteta, Uhum. ou algum outro tipo de serviço. Tem mais alguma coisa que eu devia ter te perguntado e eu não perguntei? Aham. Porque a gente é leigo no assunto, a gente é especializado em algo e leigo em um monte de outras coisas. Aham. Então, não é esperado que a gente vá saber isso. Mas é interessante, eu estou dizendo tudo isso para reforçar a importância disso que você faz, de você ter paciência, Uhum. de escutar, de falar, de mostrar, de calcular. Você literalmente desenha para a pessoa, né? A metragem, isso, aquilo. É, a gente toma muito cuidado, porque até, citando até essa mesma cliente, a gente tem um histórico já com ela, que a gente já tinha desenvolvido um projeto há muito tempo atrás, e ela mora numa casa bem pequena, e ela estava querendo comprar, então, um terreno num condomínio para poder fazer essa nova casa. E daí ela foi no condomínio, e no condomínio falaram que só podia desenvolver projetos com os arquitetas vinculadas lá. Daí ela falou: não, então eu não vou comprar uma casa aqui, porque eu quero fazer com a minha arquiteta, eu quero fazer com a Débora. Ela deixou de comprar o terreno no condomínio, porque ela não Uau! poderia fazer o projeto comigo. E daí Nossa, ela. que honra, né? Que Aham. coisa legal. Então é sobre isso, sabe? Eu falei, foi um atendimento num porte, né, uma proporção bem menor lá inicialmente, mas ela tem uma confiança tão grande em mim, no escritório, no trabalho desenvolvido, que ela não abre mão por nada em ser um projeto desenvolvido por nós. Então, Nossa. foi bem legal quando ela retornou e contou isso. Daí ela, né, acabou comprando um terreno de rua e a gente tá, né, chegou todo no alinhamento ali, a casa dela ficou em torno de 400 metros quadrados, porque daí ela entendeu qual que era a necessidade, ela realmente não abria mão do escopo que ela queria, daí a gente foi vendo o terreno, as necessidades, ela conversou com o marido também compreendeu e falou, não, então tá, é o que a gente precisa. Então a gente entendeu qual que era a necessidade dela. E essa questão de comunicação ali, quando você pergunta o que mais eu precisaria saber, né? Eu falo que as nossas reuniões de apresentação de proposta com os clientes, elas, às vezes a pessoa fala, mas quanto tempo que eu vou demorar para poder saber quanto que vai custar? Eu falei, ó, a nossa reunião demora em torno de 45 minutos para você saber. Porque realmente eu busco essa reunião para explicar absolutamente tudo que precisa ser explicado nesse primeiro momento. Claro que depois do fechamento do contrato, a gente tem todo um processo de desenvolvimento dos projetos, tem as etapas, e a gente vai passando cada uma assim, né, bem certinho. Mas eu explico tudo isso no início. É uma reunião um pouco mais demorada, mas com a intenção realmente de compreensão. Essa semana passada a gente fez um atendimento com um cliente que ele nunca tinha tido contato com arquitetos. E daí ele falou, olha, eu não entendo nada, eu preciso que você me explique. Ele terminou a reunião, assim, extasiado, porque ele veio e falou, meu Deus, agora eu entendi tudo, agora tá tudo tão claro. Aí tava ele e a namorada, tipo, ficaram super animados. Então, assim, pra gente começar o projeto.
E ele, né, até tinha outras reuniões com outros escritórios. Eu falei, tranquilo, vai lá, de qualquer dúvida. E ele já fez contato, falando, nossa, eu senti muita confiança, né, no que você me passou. Realmente é isso, eu falei, a gente explicar todo o processo, porque quando a pessoa não tem essa vivência, e não tem nem, como você falou, não tem obrigação nenhuma de saber, de entender, e a gente busca até nos nossos projetos mesmo, eu digo que é quase lúdico o nosso trabalho, porque a gente deixa o projeto assim de uma forma de compreensão até para as pessoas que não têm muita conhecimento técnico dessa área. Então a gente busca cuidar assim todo o processo, tanto na comunicação inicial quanto na comunicação de projeto com as pessoas que vão fazer a leitura dele depois também. Quanto mais clareza, mais confiança a pessoa sente, né? Exatamente. A gente estava falando nos bastidores que a gente precisa ser a pessoa, né? A gente precisa ter esse conteúdo, ser desse jeito, como você falou, ter essa sensibilidade, ter o conhecimento técnico, mas ter a sensibilidade de lidar com o cliente e não fazer parecer algo, um personagem, que daqui a pouco fica difícil de sustentar se você realmente não é aquilo. E aí a gente faz a ligação com as redes sociais, né? A gente estava conversando também que você está levando mais o teu trabalho para as redes sociais, para o Instagram, e dando mais a conhecer, assim, para as pessoas a respeito do teu trabalho e do escritório, né, da tua equipe. Como é que está sendo, assim, essa jornada aí de Instagram, de gravar vídeo, de se abrir, assim, para isso, né, que é uma outra comunicação diferente, às vezes a gente não aprende na faculdade, mas a gente tem que fazer hoje em dia, é importante. Esse é o novo mundo, né? Eu falo assim que alguns anos atrás eu falei assim, no escritório, desde que ele startou assim, todo o processo, a gente tinha muita indicação. Então, o escritório se estruturou inteiro por indicações de clientes. Então, um desenvolvia, indicava para outro, e eu falo, nada melhor do que a indicação, significa que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Uhum. Mas chegou um momento que eu falei, caramba, a gente está com o escritório já tão, né, crescido, desenvolvido, já estruturado, e sem captar clientes pelas redes sociais, que hoje é tão forte, eu falei, então tá na hora da gente começar a explorar um pouco mais essa área, né? Então, estar mais à frente, então, das redes sociais, expor um pouco mais do nosso trabalho por lá, e foi daí que a gente, né, que eu comecei a ter essa frequência um pouco maior. Eu falo, a gente sempre acha assim que tem que estar sempre um pouquinho mais ali. Mas eu digo assim que, para mim, a comunicação, a fala em si, não é uma dificuldade, né? Percebe-se. Então, assim, eu falo, eu gosto de falar, conversar, mas o estar lá, ou às vezes a gente programar que conteúdo que vai trazer, porque foi até o que a gente, né, você citou anteriormente sobre. Para o profissional parece óbvio as coisas, então às vezes a gente fica achando que todo o conteúdo é tão óbvio que a gente fica na dúvida do que realmente expor lá. Exato, tem assim, aquele pensamento assim, não sei se foi assim pra você, tem tanta coisa que eu poderia falar, mas tudo parece tão óbvio, eu vou chover no molhado, e daí as pessoas não vão querer ver. E a gente esquece que, como eu falei antes, as pessoas são leigas naquilo, elas estão querendo que a gente fale para elas um pouquinho mais, para elas entenderem um pouquinho mais. Vou te dar um exemplo. Aprendi nas redes sociais que aquele acabamento embaixo dos móveis, embaixo de uma pia e tal, se chama sóculo. Uhum. Uma palavra estranha, diferente, que eu nunca tinha ouvido falar. Para mim era aquele negocinho embaixo da pia, Aham. mas existe uma palavra para aquilo. E a gente vai aprendendo e a gente vai se sentindo mais feliz por conhecer mais coisas. Então faz diferença na vida da gente, ou às vezes até uma orientação prática de alguma coisa que a gente pode fazer na casa da gente, que vai ficar legal, ou coisas para a gente cuidar na hora de fazer determinada coisa. Quem vai reformar a casa, vou só mexer uma coisinha aqui, daqui a pouco tá a família toda em pé de guerra, Será? porque tá vivendo no meio do caos ali, né? Então eu penso que faz muita diferença, como quando profissionais como você trazem para a rede social, como eu disse, deixam o mundo saber que existe, né? Mais pessoas saberem que vocês existem, que existe toda essa seriedade, esse cuidado com o cliente. Nossa, e a gente está tão carente disso em tantas áreas, porque as pessoas já não têm mais muita paciência. Muitos até que dizem que prestam um serviço mais personalizado, às vezes é mais do mesmo ali rapidinho, ou às vezes como algumas ocorrências na área médica, né? Uma consultinha de 20 minutos que nem olha para você. Então cliente acaba sentindo falta disso. Então,
importância de você trazer para a rede social. E como é que está sendo, assim, essa experiência de superar os seus limites, os seus medos, porque a gente acaba tendo, né, aquela coisa que trava um pouquinho a gente. Como que eu vou fazer a parte técnica da coisa, né? Uma das minhas primeiras dificuldades quando eu comecei a fazer isso foi assim, como é que eu aperto o botão e seguro ao mesmo tempo e olho para a câmera, como é que faz? Quais as dificuldades, assim, você precisou superar ou ainda está superando para tocar essa nova fase? Assim, como eu tô no meio de uma área muito criativa, a parte assim, de criação e edição de vídeo é uma parte que eu até gosto de fazer, sabe? Só que é uma parte que demanda muito tempo. Então, a gente sempre fica naquela assim, às vezes vamos fazer alguma coisa mais prática para tentar criar o conteúdo. Então, isso, com o tempo, eu comecei a observar o quê? Quando a gente fala em medos, né, em limitações, eu sempre fui uma pessoa que me cobra em todos os aspectos, assim, de observar, de ser extremamente exigente, tanto que os nossos trabalhos do escritório são com alto nível de desenvolvimento e excelência. Então, para tudo, eu sempre quero estar tudo com muita perfeição. Então, isso no começo realmente pegava muito, assim, de, a forma de falar, ou a entonação. Eu assisti os vídeos e acabava ficando naquela, não ficou muito bom. Mas com o tempo eu comecei a realmente pensar, tudo começa de alguma forma. Então, assim, eu preciso começar para depois evoluir, para depois desenvolver. Assim como no escritório, quando ele iniciou, tive que começar para depois ele evoluir. Hoje ele está onde ele está. Tinha até uma trend recentemente, né, de primeiro você começa, depois melhora. Como é que você vai melhorar o que você não começou? O que não começou, né? Eu até fui fazer essa trendzinha, mas eu olhei nossos projetos lá no começo e falei, caramba, eles já eram bons? Não ia dar certo. Eu olhei e falei, mas claro, daí tem o render, que, né, melhorou, mas assim, eu fiquei bem feliz, porque daí eu falei assim, agora eu entendi porque as coisas deram certo, porque tudo sempre foi tão cuidado e dedicado desde o início, desde os primeiros projetos, que é por isso que teve esse desenvolvimento. Mas em relação a essa parte de comunicação em redes sociais também, assim. Então, hoje, assim, eu já não me exijo mais tanto, né, de ficar, porque eu falei num tom que não gostei, ou porque o cabelo tava não sei como, ou porque eu olhei de tal forma. E tento deixar rolar, porque eu falo assim, a gente tem que fazer, tem que começar, né? Porque senão o negócio não sai mesmo. Sim, aquilo em que a gente é boa hoje, a gente é boa de tanto fazer, de tanto treinar, de tanto ajustar. Eu costumo comparar até com receita de bolo, né? Eu gosto de fazer o bolo de chocolate, que em alguns lugares se chama nega maluca, eu aprendi a chamar assim. A gente tinha uma época na vida que eu fazia assim, não sabia, eu achava que eu não fazia bolo bem e tal. Aí, quando meus filhos eram pequenos, eu fazia uns 3 desses por semana, assim, a formona, porque eles gostavam muito, comiam e tal. E de tanto fazer aquele bolo, e depois ensinei eles a fazer também, meu filho faz um bolo bem gostoso. De tanto fazer, quer dizer, a frequência fez com que eu fosse melhorando cada vez mais, conhecendo os ingredientes, conhecendo o que eu gosto de chamar de tempos e movimentos, o quanto tempo eu levo para fazer cada movimento, de maneira que o meu processo vai ficar redondo e tal. E foi indo assim, não foi nada planejado especificamente sobre o bolo, mas o bolo fica como uma ilustração para qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente precisa começar. Exatamente. Começar a fazer. Alguém vai dar uma receita pra gente, né? Imagina que o pessoal do teu social media, né? O pessoal do marketing vai te dar uma receita. Vai dizer, ó, assim, assim, assim. Você tem que seguir mais ou menos por aqui, por esse caminho que alguém já trilhou, já traçou. Por que a gente vai ficar batendo cabeça também, né? A gente estava conversando também sobre isso nos bastidores. Por que a gente vai ficar batendo cabeça em algo que alguém já abriu aquela. Primeiro era uma picada, depois era um caminho um pouquinho mais largo, depois alguém veio, pavimentou, colocou, né, a estrada de chão, depois alguém veio com o asfalto e a coisa foi fluindo. Então a gente precisa usar o que a gente já tem. Uma frase que a gente ouve, e eu repito ela porque eu concordo, você tem que começar com o que você tem. O que você tem hoje? Eu tenho uma dificuldade em me comunicar, tenho vergonha do vídeo, isso aqui. Você tem que começar com o que você tem. Você tem a vergonha, você tem que começar com a vergonha. A vergonha, aos poucos, você vai vencendo. Para vencer, você pode contar também com a ajuda da mentoria, da consultoria em comunicação comigo, mas você tenha isso hoje, é esse aparelho, é essa equipe, ou é esse cenário, essas ideias, é com isso que você tem que começar. Porque uma dificuldade muito grande, um erro que a gente faz, é esperar ficar tudo perfeito.
aquela história Porque assim, daí nunca acontece. daí não acontece. Eu Porque gosto nunca vai estar perfeito. Eu gosto de ilustrar, até falando nisso, até o início do escritório, porque quando eu resolvi que eu ia abrir escritório, eu ia iniciar em home office, né? Eu comigo mesma ali, em primeiro momento. E daí eu coloquei para final do ano, eu orei muito e falei assim: ai, queria tanto assim que fosse para frente, que eu conseguisse ter um espaço físico, que eu conseguisse, né, alugar uma sala para eu poder iniciar o meu escritório propriamente, porque como eu sempre sonhei em ter uma empresa, aquela questão de ficar no home office para mim não era o que eu queria. Então foi o escritório, eu iniciei ele foi em outubro de 2016. E nesse final de ano ali, que já estava, né, quase no final, eu orei muito para que acontecesse isso. Eu fui viajar para fora do Brasil e eu comprei um chaveiro do local e eu falei, esse chaveiro eu vou usar na chave do meu escritório. Daí Legal. começou o ano, ali por início de fevereiro, eu recebi uma ligação de uma conhecida que era amiga, era irmã de um amigo que estava se formando em engenharia, ela estava com um espaço físico que ela queria dividir o espaço físico. E daí, quando ela me falou assim, você não quer dividir pra gente, né, dividir as despesas? Eu falei, nossa, com certeza. Fui lá ver, era uma sala extremamente antiga, com carpete todo machucado de tempo, um mobiliário feio, antigo, assim, com veludo vermelho, e a gente não podia mexer nada do mobiliário que tinha nessa sala. E eu tava tão extasiada de que eu ia ter uma sala para atender os clientes. Eu não tinha nem armário para guardar minhas amostras, era um negócio assim bem simples no início. E eu tava tão feliz com aquilo que eu não tava nem me importando com aquilo não ser nada a ver com arquitetura de interiores, vamos supor. E eu recebi os clientes no começo, eu fiquei um pouco assim, tipo, mas não é uma sala toda mobiliada, bonita, decorada. Mas eu falei, mas eu tenho uma sala. Quantos Perfeito. não têm uma sala? E aquilo pra mim era o máximo, assim, eu com o meu chaveirinho lá, realizando um sonho realmente. E daí a gente ficou um período lá, e daí a gente acabou tendo que sair de lá. Daí que eu fui para a sala onde eu estou hoje e consegui, né, mobiliar e deixá-la toda do jeito que eu sempre sonhei. Mas eu gosto de relembrar esse passado porque foi bem isso. É a gente fazer com o que a gente tem, né? Porque eu tinha o meu computador, minha primeira estagiária, daí eu tive que pegar um computador. A sala mal comportava, tinha uma outra salinha que ela ficava, tipo, numa outra sala separada porque o espaço era muito pequeno. E aquilo foi questão de tempo. Daí a gente já foi para outra sala, já tinha mais duas estagiárias, depois já tinha um arquiteto, e aquilo foi crescendo no decorrer, assim. Então, é bem sobre isso, a gente começar sem esperar, né? Tem que fazer acontecer. Perfeito. E também celebrar cada etapa. Eu achei muito legal você falar que, poxa, mas eu tinha a minha sala, podia não ser do jeito que eu queria, mas eu tinha minha sala a realização de um sonho. A gente precisa sonhar. Eu defendo que a gente precisa sonhar. A gente precisa desejar coisas e realizações, né? Não só a coisa que eu digo assim, eu quero ter coisas, não isso. Coisas em geral, desejar evoluir, desejar se aperfeiçoar, ter o sonho de fazer uma determinada viagem ou um determinado curso. Porque se a gente parar de sonhar, a gente vai definhando, a gente vai só Não evolui, trocando, né? não evolui, um dia pelo outro não evolui. E celebrar. Celebrar cada etapa, assim, a primeira sala, sei lá, primeiro projeto que você vendeu, imagino que deve ter sido, assim, uma alegria muito grande, a gente sempre lembra assim, a primeira vez, né? Você se lembra da primeira vez que você vendeu um projeto totalmente teu? Do escritório eu lembro. Por sinal, ainda a pessoa, eu falo, são os destinos. Até acho que ela vai assistir. Eu vou falar. Na verdade, sim, entrou duas situações muito momentâneas. Quando eu resolvi abrir o escritório, me apareceu a situação de desenvolver uma reforma de fachada de uma igreja lá na cidade de Toledo, que é da onde eu sou, e no mesmo período uma pessoa da igreja precisava fazer uma reforma numa casa que tinha comprado. E hoje essa pessoa, que foi minha primeira cliente do meu escritório, é sogra do meu irmão. E Nossa! assim, não tinha nada na época, mas é muito legal pensar no destino, porque quando eu fui na casa dela para poder fazer o projeto, para a gente fazer as situações, foi quando eu estive mais próxima da família e vi a filha e falei assim, nossa, bem que meu irmão podia arranjar uma moça como essa. Você No meu lembra que pensamento. Nossa! Eu pensei isso exatamente naquele dia, uma moça estudiosa, super educada, e depois, passou uns anos, eles estão casados. Nossa, que Então eu coisa, falo né? como Como é é o que faz? destino se juntando, assim. E hoje, né, ela era minha cliente e hoje é parte da É família, a né? família, as pessoas vão se conectando, né?
Você comentou da reforma, era uma reforma de uma fachada da igreja, você Fachada da comentou? igreja. É uma área que você também atua. Eu sei que aqui em Curitiba você também já fez uma também. Não é o foco, talvez? Não, mas não é o foco, mas a gente já fez 3 fachadas de reforma de Ó, igreja. já vai criando toda uma expertise e É. também uma experiência, né? Eu digo assim que, né, eu falo assim, tudo começa, tudo é um porquê, e eu falo, eu sou uma pessoa, né, muito cristã, assim, então eu acredito muito nisso, e eu falo assim, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje é graças a ele, então, eh, tudo fazia sentido, eu estava iniciando o meu escritório, aquilo estava começando, e foi quando eles realmente me buscaram para desenvolver essa fachada. Demorou muitos anos para ela ser feita, porque era uma comunidade que tinha pessoas com condições financeiras menores, então não tinha uma rentabilidade tão grande para conseguir fazer. Era um projeto também não tão complexo, mas demorou algum tempo. E o mais bonito de eu contar dessa igreja, que vocês vão conseguir sentir um pouco comigo, é que essa igreja é a igreja onde eu frequentava com a minha família, e essa igreja ela iniciou na casa do meu avô. Uau! Então, a comunidade em si iniciou na casa do meu avô, na garagem. Depois, quando eles conseguiram um terreno que eles foram construir, quem foi o engenheiro que fez o projeto dessa igreja foi meu pai. Então, o projeto que eu reformei, a fachada, era um projeto do meu pai. Quando a gente foi Nossa! fazer essa reforma, o pastor até procurou meu pai antes de tudo e falou assim: que você vai se incomodar de fazermos uma alteração na fachada da igreja, porque a gente queria modernizar, né? Já tinha muitos anos. E daí, imagina, né, pro meu pai, a filha fazer uma reforma no projeto que era dele. Então, para ele foi gratificante também, assim. Nossa, quanto significado nessa obra! E Nossa, que coisa foi o maravilhosa! começo, né? Eu falo, então, startou dali, que daí minha segunda cliente também foi uma pessoa que era da igreja. E daí foi, então, e tudo foi lá em Toledo, esses primeiros, que foi nesse momento que eu estava ainda querendo vir. E depois dali começaram a vir clientes daqui. Então, daí, segundo, terceiro, tudo já veio tudo pra cá. Eu ainda tenho clientes lá em Toledo, porque volta e meia eu tô lá em função da família. Mas, né, eu falo que o forte, com certeza, é pra cá hoje, assim. Então, É aqui, em é Curitiba e região. Curitiba e Depende região. de algum outro estado também que você alguém da equipe vai também, ou A ainda gente são planos atende. futuros? A gente atende sim. Tem a questão de deslocamento, tudo, então a gente consegue desenvolver projetos à distância também, então a gente consegue fazer, que nem os clientes de Toledo, a grande maioria a gente faz atendimentos online. Dependendo se o cliente quer fazer acompanhamento, daí a gente, né, frequenta lá, mas tem clientes que acabam fechando só a parte de projeto também. Uhum. Então, não necessariamente a gente tem que fazer a parte do acompanhamento. Então, funciona bem tranquilo o processo de projeto à distância também. Então, as pessoas que não forem eventualmente de Curitiba e região, podem ficar à vontade de chamar a Débora para fazer o seu projeto e ter o seu sonho realizado. Você já realizou mais de 400 sonhos, eu vi na tua rede social. Agora faz tempo que a gente não atualiza lá, mas já foram. Eu acho que lá tá 400 e pouquinho, 420, 450, mas já passou, porque faz tempinho que a gente não atualiza. É, então são muitos sonhos realizados, Então, né? O que que as pessoas mais dizem, assim, quando elas chegam para conversar, ou elas não chegam a dizer, mas você percebe nelas. Que sonho é esse, assim? O que que as pessoas querem trazer para suas casas? Eu sei que pode variar um pouco de uma para outra, mas em geral, o que que você percebe? Que sonho é esse que as pessoas buscam? eu acho que às vezes a pessoa, ela nem. A grande maioria não sabe nem qual é o tanto que aquilo pode proporcionar para ela, sabe? Porque muitas vezes as pessoas vêm querendo uma casa bonita, uma casa gostosa, bem funcional, mas depois de desenvolvido o projeto e aquilo concretizado, e eu digo isso porque assim, eu já tive a oportunidade de fazer o meu próprio apartamento também, e eu falo, depois que você vive dentro de uma casa planejada para você, projetada com a sua personalidade, com o seu estilo de vida, aquilo transforma a sua vida. Porque você está dentro de um lugar, assim, a melhor coisa é você chegar no final do dia em casa e você olhar e falar que aquilo faz todo sentido, porque é do meu jeitinho, é do jeito que eu sempre sonhei, é realmente a realização de um sonho. Isso para todos os clientes, eu vejo assim que no final eles falam: "Nossa, isso é mais do que eu sonhava, sempre foi meu sonho". Mas quando eles chegam, muitas vezes eles não conseguem talvez sentir ou mensurar isso, porque eles não vivenciaram ainda a experiência. E depois daquilo realizado e concretizado, daí sim, volta e fala: "Nossa, como tá legal, como ficou gostoso, como tá funcionando bem". Esses dias a gente fui atender uns clientes que a gente fez o apartamento deles. Essa história é bem legal também.
O rapaz chegou pra gente falando, eu namoro e eu comprei um apartamento e eu quero fazer um projeto porque eu vou pedir ela em casamento. E daí Já quer apresentar o projeto. daí eu fiquei meio assim, eu falei, poxa, eu falei assim, porque que acontece? Como a gente gosta muito de personalizar, entender as pessoas, a questão da comunicação, falei, como é que vai ser eu desenvolver um projeto para uma pessoa que eu não conheço, né? Porque ela também vai fazer parte disso. Ela vai morar lá? É, então foi um período que daí a gente startou, a gente desenvolveu todo a concepção e todo momento eu falava, o que você acha que ela vai achar? Como ela é? Me traga dela. Então eu pedia mais dela do que dele, porque ele tava ali, então eu conseguia captar muito mais fácil. E eu pedia muito dela pra ele, pra gente entender como ela era. E daí ele acabou fazendo o pedido, depois quando veio apresentar ela estava junto, daí a gente, acho que se mudou foi mínima coisa, a gente conseguiu captar bem, desenvolveram um projeto, executaram, acho que deve fazer uns 2 anos. E agora eles fizeram contato para fazer um projeto da empresa familiar deles lá, um projeto bem grande. E eles falaram, a gente tá morando e a casa tá perfeita pra gente ainda, funcionando super bem, né? Depois de 2 anos ainda é nosso lar e tá totalmente perfeita e funcionando legal. Então é sobre isso, assim, é sobre depois de todo o processo ter essa realização. Hoje, depois de 2 anos, eles ainda estão realizados e felizes dentro da casa que eles estão morando. Que coisa maravilhosa, né? E que desafio que vocês tiveram de captar por meio dele a essência dela para colocar ali junto, né? Que coisa mais maravilhosa, nossa. Gostoso quando acontece assim, né? Super. E me diga uma coisa, para quem está pensando, assim, tá pensando em ser arquiteto, ou tá na faculdade já, vai entrar nesse mercado, qual você acha que é o maior desafio que a pessoa já vai ficar atenta daí? Qual você acha que é o maior ou quais são os maiores desafios que a pessoa vai encontrar que às vezes ela não imagina? Qual que você acha que seriam? Olha, o que eu percebo muito, assim, tanto assim pela minha vivência e tanto pelas meninas no escritório, né, que estão em fase de faculdade, tem muita questão de insegurança, né? Porque às vezes a pessoa pensa, realmente, quando a gente está na faculdade, a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou construir uma casa? Como é que eu vou projetar uma casa? Imagina, é uma coisa tão complexa, é tão grande, né? Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e eu acho que isso é muito bom, eu indico isso para as pessoas, assim, seja curioso, vai atrás, entenda como as coisas funcionam, porque quanto mais você entender sobre, mais seguro você vai ficar. Uhum. Então, eu acho que o maior desafio é a insegurança, com certeza. E quanto mais você está respaldado, está se sentindo seguro, mais fácil você vai conseguir se desenvolver e crescer. Então, estude bastante, seja curioso, pergunte, tente entender como as coisas funcionam. Eu falo para as meninas, em qualquer lugar que vocês estejam, estão viajando, estão na casa de alguém, estão em casa, veja como é que funciona, como que esse móvel funciona, como que ele fecha, qual que é a dobradiça, ou a casa, como que ela funciona, como que é a estrutura por dentro. Às vezes eu vou com as meninas, tem algumas que estão há menos tempo ou mais tempo no escritório, e às vezes já vivenciaram obras, às vezes, né, começaram recentemente e ainda não vivenciaram, a gente está indo na obra para ver alguma coisa X, e daí elas ficam deslumbradas com, nossa, é assim que passa a fiação, é assim que passa a tubulação. Daí eu falei, sim, vamos fazer um tour, vamos lá. Então, assim, é realmente estar sempre tentando entender como as coisas funcionam. A partir do momento que você compreende como as coisas funcionam, você vai ter mais segurança e vai ter mais facilidade de resolução, né, das questões, dos problemas e vai conseguir se posicionar melhor. Então, acho que a maior dificuldade, eu acho que é essa questão de segurança mesmo. Que as pessoas podem procurar pode- buscar essa segurança Eu acho para que transmitir para o cliente, como você já mencionou que você consegue. Eu, na reunião que eu participei, em que você esteve presente, né, que você trouxe a Débora, uma das outras igrejas que a Débora projetou, a reforma da fachada e acessibilidade, foi da igreja da comunidade que eu participo aqui em Curitiba, que ficou linda, por sinal, quem quiser ir lá conferir no bairro Juvevê, ficou linda. E uma das coisas, eu estava te falando nos bastidores que me trouxe assim uma confiança foi a tua comunicação, a segurança com que você trazia para gente as informações, enfim, toda a tua comunicação verbal e não verbal, né? Toda a tua figura, a tua pessoa, a tua essência e aquilo que você dizia, aquilo que você trouxe, falando com compreensão, com autoridade sobre aqueles materiais, aquelas propostas, enfim, e ouvindo as pessoas, né? Como você disse, a questão do briefing, de ouvir o que o cliente está precisando. Isso realmente faz muita diferença. Mas agora eu quero te perguntar uma outra coisa mais da vida pessoal.
você se casou recentemente, né? Tem quanto tempo que você casou? Eu casei vai fazer 5 meses. 5 5 meses. meses. E como você acha que está sendo assim conciliar o desafio de ser empresária, né, de ter o teu escritório, que são as pessoas da tua equipe que você administra e convive e tal, e balancear, né, equilibrar ou equalizar, como eu gosto de pensar, com o casamento? Como que tá sendo assim? Tá sendo como você imaginava? Tá sendo mais desafiador? Tá sendo tudo de bom? Como é que tá Aham. sendo? Então, até é legal até contextualizar, assim, porque o que acontece? Eu abri meu escritório fazem 8 anos e meio, né, que eu comentei ali. E eu namorava com o meu atual marido fazem 9 anos. No- Ou seja, a gente começou a namorar bem na época da minha transição de carreira ali, da Uau! abertura do escritório. E você falou assim, nossa, 9 anos namorando? 9 anos, porque realmente uma dos pesos mais fortes era realmente eu ter essa segurança, essa estabilidade de empresa, que era o meu sonho. Eu saí de casa nova com o objetivo de estudar, de construir isso. Então eu falo, o meu marido fala, você me enrolou por 9 anos. Falo, mas foi por uma boa causa. Então, assim, eu me dediquei muito pela minha carreira, por realmente fazer acontecer o escritório, e ele sempre esteve junto comigo nesse período. E o fato da gente ter, eu falo porque passou tão rápido esse período me dedicando para o escritório, que daí quando eu vi, a gente estava 9 anos já namorando, daí a gente falou, meu Deus, calma. Agora, Aham. E eu falo assim, ó, a gente tira sarro que foram 9 anos namorando bonitinho, a gente não morava junto, nada, era aquele namoro adolescente mesmo, sim. cada um no seu canto. E meu avô de 93 anos fala, não sei se eu acredito. Mas a gente, então assim, teve todo esse processo, então ele sempre esteve muito comigo, me apoiando em todo esse crescer do escritório. E agora casada, eu falo uma vida Fechou, maravilhosa, nossa, que porque legal. eu falo assim, eu moro sozinha então desde os 18, que foi quando meu irmão saiu aqui de Curitiba. Então, assim, eu já, né, me virava muito sozinha, tinha muito isso, mas o fato de ter alguém junto agora, eu falo, só soma, só complementou. Então, se tava bom, agora ficou melhor ainda. Que legal. Nossa, que bom ouvir isso. E você, na época que vocês foram se casar, vocês decidiram ir para um espaço novo, uma casa que você tenha projetado ou mexido no interior e tal? Como é que vocês fizeram para decidir assim, onde? Porque assim, você sendo uma arquiteta, imagino que você devia imaginar a tua casa muitas vezes, né? Assim, como que você gostaria das coisas e tal. Mas aí você ia ser tua própria cliente, vamos dizer assim. Como é que foi esse particular, assim, como que vocês Então, definiram? eu já estava no mesmo apartamento, então, que eu estava, né, desde os meus 16 anos. E eu estava naquele momento, assim, a gente vai sair daqui, ou a gente vai para outro, ou a gente vai continuar nesse. Hoje, meu apartamento é muito próximo da onde tem um escritório. Então, minha qualidade de vida é muito boa nesse sentido, dessa proximidade. Então, para qualquer outro lugar que a gente fosse, ia ficar ou complicado para mim, ia ficar mais fácil para ele. E a gente pesou bastante essa questão de fluxo, né, do dia a dia, da rotina. E decidimos ficar aonde eu já estava. Então, foi nesse momento, assim, que já faz alguns anos que eu já tinha desenvolvido um projeto para reformar esse meu Aham. apartamento, que daí ao longo do tempo, né, eu acabei adquirindo ele ali. E falei, tá, eu vou fazer uma reforma. Mas daí eu ficava naquele, vou ficar nesse, vou pensar em um apartamento maior a longo prazo. Pensava quando casar, talvez querer um apartamento maior pensando nos filhos. Mas organizando toda a logística, o apartamento atende muito bem a nós dois e até um filho pequeno. Então eu Uhum. falei, então tá, então agora vamos reformar. Só que o projeto na época era um projeto para mim, né? Então tinha assim cores mais femininas, mais delicadas. E daí foi o momento então que eu falei, tá, então veja o projeto que eu já tenho, porque ele resolvia super bem a vida. Agora ajustei pensando, né, nele estando junto, trouxe um pouquinho de cores mais carregadas, porque tinha aquele lado mais masculino ali que ele queria também, que ele gosta. Então a gente mesclou muito assim os dois. E foi onde eu fiz então a reforma desse apartamento, que foi o que eu comentei, que hoje eu tenho a oportunidade de estar vivendo dentro de um projeto que eu desenvolvi. Então, realmente, foi um sonho realizado também, porque, né, eu falo, como profissional, a gente quer ter o nosso espaço, assim como a gente deixa a casa de todos os clientes linda, maravilhosa, a gente também Sim. quer ter. Então, hoje eu tenho a oportunidade de ter realizado mais esse sonho, que é realmente ter o meu apartamento e decorado, né, com um projeto meu também. Que coisa maravilhosa, né? Que sensação gostosa que deve ser você morar no apartamento que você projetou, né? Junto com ele, com os toques dele também, né? Que coisa mais gostosa.
Infelizmente, a gente já está se aproximando do final da nossa conversa, mas ainda tem espaço para uma fala. Eu queria te convidar para você falar para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, da seguinte forma: se você pudesse dizer, dar um conselho ou dizer para alguém que está assistindo a gente e que está pensando em contratar uma arquiteta, ou que já está em vias de contratar, ou já contratou, o que que você daria de conselho para essas pessoas? O que que elas precisam ter atenção? O que que elas precisam olhar? Se você fosse, né, vamos dizer, você é arquiteta delas por um minuto, o Aham. que que você poderia dizer para elas, assim, um bom conselho que você daria? Olha, eu acho que são fases talvez um pouco distintas, porque quando a gente está na fase de contratação, a minha orientação seria, se bem que elas se conectam, mas a questão seria observar muito bem, principalmente essa parte de comunicação, porque eu acredito que é através dela que as coisas vão ser compreendidas e passíveis de chegar no resultado final adequado, né? Então, o que eu falo assim, a gente tem um processo de projeto, às vezes um processo de obra, e essa comunicação ela precisa ser desde o início, né? Um profissional que atenda, eh, compreenda realmente a necessidade dessa pessoa. E durante o processo de obra também a gente fala se for uma reforma, a gente pode surgir um imprevisto, alguma situação, e é realmente alguém que vai estar ali para dar suporte, para resolver essas questões. Então, tomar cuidado realmente de estar com um profissional que você tenha confiança, né, no que está sendo passado. E a parte técnica também, eu falo a comunicação é importante, mas a parte técnica é muito importante também. A gente vê, que existem muitos profissionais que às vezes não trazem uma parte técnica muito, alinhada, sabe? Os projetos são muito simplificados. Eh, eu desde o início, eu falo, tenho uma resistência à qualidade de trabalho, à parte técnica profissional, assim, tanto que quando eu estava no início do escritório, às vezes as pessoas mais próximas de mim falavam meio assim: "Mas para que desenvolver um projeto tão detalhado?" Eu falei: "A partir do momento que eu sei o que é um bom projeto, eu não consigo entregar menos que isso." Então, desde o início, eu falava assim, às vezes, como eu dizia, pagava para trabalhar fazendo uma coisa tão detalhada, mas eu falava: "Eu não consigo entregar menos que isso." Esse é o meu perfil e até hoje eu sigo com a mesma linguagem, assim. Então, é tomar cuidado realmente para garantir que tudo foi planejado, porque um projeto, que esteja com pouca informação ou mal planejado e pensado, vai dar problema no processo de obra. Então, quanto mais conseguir estar com tudo alinhado na fase de projeto, garante que a obra flua tranquilo, que seja investido só o que for necessário, que não tem que ficar fazendo retrabalho ou gastando com o que não precisa, que é uma economia, né, posterior ali, você não ter que ficar fazendo. Então, um projeto com qualidade inicial, com um profissional que você tenha confiança, vai fazer com que você economize posteriormente e praticamente se pague ali o projeto que foi desenvolvido. Então, minha orientação seria realmente, buscar cuidar, né, com conhecer realmente o profissional, conhecer o trabalho que vai ser entregue, compreender, fazer no tempo que achar necessário. Às vezes os clientes falam: "Ah, mas eu posso pensar, mas eu tenho outro." Tranquilo, pode ver outros, o importante é se conectar com o profissional que vai estar sendo contratado. Então é tomar esses cuidados para garantir que o resultado final fique perfeito. Muito obrigada. Débora Potts, muito obrigada por ter estado com a gente aqui no podcast da Damaris. Foi uma alegria muito grande receber você. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, então, para os nossos espectadores. Queria convidar todos que queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho para acompanhar a gente no Instagram, dp.arquitetura e interiores. Lá a gente fala sobre arquitetura, mostra um pouquinho aí da nossa rotina de dia a dia, dou bastante dicas também. Fico o convite para todos estarem lá com a gente. Muito obrigada. E para você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigada pela sua companhia. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal do podcast e de me contar nos comentários o que mais falou com você nesse episódio de hoje. Vejo você no próximo episódio do podcast da Damaris.